Salve, salve galera, beleza? Melhores do ano do NBB, rolou semana passada, eu acabei não comentando por aqui, vou fazer agora, só que não do jeito tradicional, né? Falando o que eu achei de cada prêmio, mas sim de uma percepção, de um fenômeno, de um efeito que acontece nesse tipo de votação, não só aqui no Brasil, mas também na NBA, na Europa, mas eu vou pegar o gancho, é claro, do NBB, tá? Então, antes da gente começar, já dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que é o mais importante, né? Estamos quase chegando ali aos 1000 inscritos, então dá essa moral pra gente, e compartilha também isso aqui no seu grupo de WhatsApp para espalhar a palavra da Locomotiva pelos 4 cantos do mundo. Então vamos lá. Só vou dar aquela repassada rápida, tá? Seleção do campeonato, até escrevi numa folha aqui para não esquecer de ninguém. Jorginho, David Jackson, Marquinhos, Lucas Dias e Lucas Mariano. Sexto homem, Léo Demétrio. Técnico foi o Gustavo de Conte. MVP ficou com o Lucas Mariano. Melhor estrangeiro, David Jackson. Melhor jovem, Gui Santos. Maior evolução, também do Gui Santos. E melhor defensor foi o Rafael Mineiro. Então vamos lá, a gente percebe aqui, principalmente a partir de alguns nomes, como o Léo Demétrio de sexto homem, o David Jackson de melhor ala, o Marquinhos também como melhor ala e até o prêmio de MVP do Lucas Mariano, de como a memória dos votantes geralmente é um pouco curta. E não que esses prêmios não tenham sido merecidos, longe disso, só que eu acho que o peso que é dado do segundo turno para frente é muito maior do que o peso dado de uma maneira geral em todo o campeonato. E antes que falem, na final o fulano jogou melhor, na semifinal, a votação foi feita entre as quartas e a semifinal, tá? Então ali as duas séries da semifinal, a Minas e São Paulo, Flamengo e Paulistano, e a final Flamengo e São Paulo, não tinham acontecido ainda na época da votação. Os votos da Locomotiva, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima no card, vocês podem lá relembrar. Mas é muito comum isso, né, da galera que vota, muitas vezes não pega uma análise mais estatística ou tenta relembrar o que aconteceu desde o começo do campeonato. Geralmente fica uma impressão ali do que rola na época da votação, basicamente, ou então aquela sensação, aquele feeling que fica depois das pessoas assistirem determinadas partidas, né, ou de repente do que sai às vezes nas redes sociais, na imprensa, e acaba direcionando a votação para esse quesito. E aí é óbvio, eu falo isso por causa da minha discordância do resultado em alguns prêmios. Essa temporada nem teve nada muito absurdo. Teve um, na verdade, eu vou falar mais pro final dele, tá? Mas não teve nada que você pense e fale, meu Deus do céu, como que isso aconteceu, né? Teve na indicação, né? Tipo o Rafael Mineiro sendo indicado a melhor sexto homem, sendo que ele fez mais jogo como titular. Mas na premiação final foi tudo mais ou menos o esperado. Só que a gente vê alguns efeitos, como por exemplo, a inclusão do Marquinhos nesse quinteto, nesse melhor quinteto, tirando o Holloway, por exemplo, que denota um pouco isso, né? O Marquinhos ele teve ali uma primeira metade de campeonato, eu não digo que ruim, eu digo que inexistente, né? Ele ficou fora vários jogos por causa de Covid, ele demorou um pouco para se reencontrar, para voltar sem maiores sequelas, pelo menos visto em quadra, né? Para voltar ao nível Marquinhos que a gente sempre estava acostumado. Então, a temporada do Marquinhos foi assim, foi de baixo para cima, e a temporada do Holloway foi assim, né? Porque ele começou muito bem, estourando, fazendo pontuação, liderando aquele Fortaleza Basquete Cearense que chegou a ficar numa sexta posição de NBB, mas ele machucou no meio. E a gente viu o que aconteceu com o Fortaleza depois que o Holloway machucou, né? Como caiu a produção ofensiva do time. Isso, na verdade, para mim, deveria reforçar a importância do Holloway, mas e credenciá-lo ainda mais para esse quinteto. Só que ocorreu o efeito oposto, né? Acabou que ele foi um pouco apagado da memória das pessoas. Fortaleza foi eliminado de uma maneira muito melancólica nos playoffs e sem ele jogar, né? Ele ainda estava fora da temporada naquele momento. Acaba acontecendo um pouco desse efeito. Lucas Mariano no lugar de Jorginho também, né? A gente viu ali um Jorginho um pouco, não mais discreto, mas com menos holofotes sobre ele nessa temporada, mas ele fez o que ele conseguiu na temporada anterior
em menos tempo, ele foi ainda melhor, ele conseguiu dividir ainda mais a bola, foi mais importante na minha opinião, mas o Lucas Mariano, ali principalmente no segundo turno, teve alguns jogos de maior impacto e o prêmio acabou indo para ele. E na verdade, também tem a questão, né, é um efeito que a gente vê bastante, né, na hora da votação, que é evitar repetir prêmio de MVP. Não que seja consciente, de não vou dar para o cara que ganhou ano passado, mas acontece. Acaba rolando talvez de maneira inconsciente, a ponto de que nunca houve um back-to-back MVP no NBB desde a terceira edição, né? O Marcelinho lá atrás nas primeiras edições conseguiu, mas de lá pra cá isso nunca mais rolou. O prêmio ficou com o Lucas Mariano. Não dá pra falar que não foi merecido, tá? O Lucas Mariano fez uma temporada espetacular e inclusive é muito interessante a gente ver que como um ano bom do Lucas Mariano, um ano em que o Lucas Mariano conseguiu ter aquele nível de atuação que a gente sempre esperava que ele teve, foi suficiente para colocá-lo no principal posto individual do país, né, para vencer ali o principal prêmio do NBB. Então, Lucas Mariano MVP, meu voto foi no Jorginho na época, mas eu ainda acho que o Jorginho deveria ter vencido pelo segundo ano seguido, mas eu entendo também essa questão do voto do Lucas Mariano, acaba passando um pouco pelo nível de atuação dele, é óbvio, ninguém chega nessa situação sem ter feito uma grande temporada, mas acabou pesando um pouco mais também esse fator de novidade, esse fator de também não repetir o prêmio, que acaba acontecendo um pouco. Que mais que eu ia comentar sobre isso? Bom, o prêmio de melhor estrangeiro ficou com o David Jackson, mas eu acho que bate na mesma questão do Holloway, tá? Dele ter ficado ali um pouco esquecido, um pouco apagado nesse momento de votação. A galera tinha que puxar ali para o que tinha acontecido meses antes da votação, que foi feita novamente entre as quartas e a semifinal. O prêmio acabou ele ficando com o David Jackson, também em boas mãos, a meu ver, né? Apesar de não ter votado no David Jackson. Prêmio de destaque jovem, eu acho que a galera esqueceu que o Iago ainda concorria, tá? Que assim, até no regulamento está escrito como revelação, né? Eu voto sempre como revelação, então acho que muita gente nessa toada foi no Gui Santos, né? Porque foi o primeiro ano estourado dele no NBB e acabou deixando ali o Iago um pouco de lado, até porque ele já está há muito tempo, né, no cenário nacional. A galera esqueceu que ele estava concorrendo ao prêmio de melhor jovem ainda. Ficou com o Gui Santos, entendo o apelo também, apesar de não concordar. Defensor, Rafael Mineiro, esperado, óbvio. Gustavinho, melhor técnico, também esperado, justo. Sexto homem, Léo Demétrio. Entre os finalistas era para ser o Léo Demétrio, tá? Mas de verdade mesmo era para ser do Iago esse prêmio, a meu ver. Tá? Ele foi muito mais impactante do que o Léo Demétrio vindo do banco. E aí eu não estou considerando apenas as situações em que ele substituiu o Balbi depois da lesão. Apesar disso ter sido levado em conta também, não as partidas em si, tá? Mas o fato dele conseguir ter feito bem essa troca, essa substituição, né? Conseguir ali segurar as pontas. Mas mesmo quando ele vinha do banco, ele foi muito efetivo, ele tinha os melhores números, ele tinha o maior impacto vindo do banco, mas não foi nem finalista. Entre os finalistas, então, Léo Demétrio também justo. Chegamos no prêmio, né, que eu falei que eu não concordo de jeito nenhum, e esse eu protesto, esse eu falo que falta ali critério em quem vota, falta olhar com mais carinho, falta os votantes olharem com mais carinho para essa votação, porque assim, no final das contas, gente, premiação individual é uma cereja do bolo, é um oba-oba, é festa e tudo mais. Só que, assim, você foi convocado para votar, convidado, perdão, para votar. Querendo ou não, fica para a história do campeonato esse prêmio, é um registro histórico. Agora, talvez a gente não dê tanta importância, mas quando a gente tenta analisar o que aconteceu 10, 15, 20, 30 anos atrás, os prêmios individuais são um bom ponto de partida. E aí rola meio que, não é uma avacalhação, mas falta um carinho, falta um cuidado. Como eu disse, por exemplo, em votar no Mineiro para ser melhor sexto homem, sendo que ele nem podia estar lá, a meu ver. E no caso da maior evolução, ela acabou ficando com o Gui Santos, e eu juro que é um voto que não me entra na cabeça, é uma premiação que eu não entendo. Ele não jogava a temporada passada e de repente ele volta a jogar, é óbvio que vai ter evolução, isso não é relevante, não deveria ser relevante
para um prêmio dessa magnitude, né, dessa categoria. Então, o Gui Santos, além dele ter a evolução natural de um jovem, ele tinha a evolução de alguém que não fazia parte da rotação efetiva do Minas e agora faz. Ele teve sim uma evolução em sua carreira, ele teve sim uma evolução em como ele é visto no cenário nacional. Teve, só que isso foi, primeiro, muito por conta da seleção, e segundo, primeiro porque ele não era ninguém a nível adulto profissional ano passado. Sabe, e de repente ele ganha o prêmio de melhor evolução, isso não me entra muito na cabeça. Ao passo que a gente teve evoluções como, por exemplo, a do MVP, Lucas Mariano, tanto que ele cresceu de um ano para o outro, a ponto de a gente ter evoluções como, por exemplo, a do Matias, como do Ruivo, sabe? São vários os exemplos em que a gente pode citar aqui de atletas que evoluíram de um ano para o outro, mas me parece que existe em alguns votos uma certa preguiça na hora de escolher, de analisar, sabe, por mais que seja algo bobo, de honrar esse convite para escolher essa premiação individual. Nada contra o Gui Santos, como eu disse, a melhor jovem é completamente aceitável para ele. Já fiz 2 vídeos sobre o Gui Santos aqui, na verdade. Gosto bastante do basquete dele também, mas cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Melhor evolução não era lugar para ele, assim, por muito longe. É um critério que eu entendo a lógica, mas eu discordo profundamente, não me entra na cabeça. Beleza, galera? Nos próximos dias vai ter vídeo sobre a seleção brasileira, vai ter vídeo também sobre a Unifacisa. A Unifacisa tá fazendo coisas nesse mercado, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre como está sendo feito esse planejamento, né? Então vem muito conteúdo legal por aí também. Flamengo tá se armando, Bauru tá se armando. Vamos lá. Bauru um pouco menos, né? Franca também tá se armando, São Paulo. Vamos lá. Vamos falar tudo sobre isso nos próximos dias. Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever na Locomotiva Esportiva. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e falou!